Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas da internet. Hoje a gente entrevista a gerente de políticas para a juventude da Prefeitura de Vitória, Aline Passos. O motivo dessa entrevista é um relatório divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que mostra que entre 2013 e 2019, cerca de 42 mil jovens entre 12 e 18 anos devem ser assassinados no país. O relatório foi construído junto com o Laboratório de Análises da Violência da UERJ, no Rio de Janeiro, o Observatório das Favelas e o Unicef. A gente vai conversar sobre isso porque o Espírito Santo é o quarto estado dentro dessa estatística e 3 cidades capixabas, Cariacica, Serra e Vila Velha, estão entre as 10 mais preocupantes no país. Obrigado por sua presença aqui, dona Aline. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando como é que esse relatório foi construído e como ele foi recebido por vocês aqui na Grande Vitória. Eu acredito que essas políticas não sejam apenas de Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, mas vocês trabalham integrados, inclusive até com o governo do estado, porque afeta todo o Espírito Santo. Como é que vocês receberam esse relatório e como é que ele foi construído? Eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente pautar a questão da juventude e da adolescência, porque a gente quer preservar vidas, né? E é uma luta cotidiana, então sempre que a gente tem espaço, a gente agradece a oportunidade. Esse índice, o Índice de Homicídios na Adolescência, ele foi desenvolvido por todos esses parceiros que o senhor citou, desde o ano de 2007, que começaram os primeiros movimentos nesse sentido. Foram feitas várias oficinas discutindo com vários municípios de todo o país. Aqui do Espírito Santo, as cidades de Vitória e de Serra tiveram oportunidade de participar desse momento, numa escuta mesmo de mapeamento de ações, de entendimento de realidade, de contextos de cada cidade, né? Esse último relatório que foi divulgado, especificamente para a cidade de Vitória, a gente comemora muito timidamente que nós conseguimos diminuir esse índice, mas a gente ainda entende que os índices são extremamente alarmantes e desafiadores, o que mostra que o poder público tem que ter um empenho ainda maior para poder diminuir essa realidade. A Grande Vitória ela é muito próxima, né? Então é muito difícil a gente pensar política pública isoladamente em cada cidade. Então a presença de Serra, Cariacica e Vila Velha entre as 10 cidades com os piores índices também nos alarma e também nos força a fazer parcerias com os demais municípios, e o governo do estado tem que ser protagonista mesmo em estar reunindo isso, né? Durante o ano de 2014, nós tivemos algumas oficinas com várias cidades aqui do estado do Espírito Santo, além das cidades que compõem a Grande Vitória, Linhares e São Mateus e Aracruz também participaram dessas oficinas. Uma resposta a esse índice é o chamado Programa de Redução à Violência Letal, que é o PRVL, onde os municípios do estado do Espírito Santo puderam se debruçar na realização de um diagnóstico e de traçar possíveis ações e respostas, né? Alguns municípios estão mais avançados na produção desse plano, outros ainda estão em processo de elaboração, mas já é um processo de resposta a esse índice que foi divulgado pelo relatório. Quer dizer, vocês fazem esse PRVL aí, né? Ele é feito como? Vocês preparam um planejamento de ações de longo prazo, de médio prazo, para poder atender os vários problemas? Isso. Junto com esse índice que foi divulgado pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, eles também lançaram um guia de prevenção e redução à violência letal, que é um guia que contém 8 passos para poder o município se planejar em torno dessa realidade. Então, ali prevê a realização de um diagnóstico local, de mapeamento de ações, da construção de um comitê de acompanhamento dessas ações e de ações de diversas secretarias em parceria com a sociedade civil para uma resposta. Em Vitória, a gente está realizando esse programa de redução à violência letal em parceria com outros programas. Então, a gente também desenvolve o programa Juventude Viva, que é um programa de combate ao extermínio da juventude negra. Nós tivemos aprovado esse ano o Plano Municipal de Juventude, né? A Câmara de Vereadores aprovou, agora é lei. Então, nesse plano, a gente tem diversas ações previstas para a juventude, e agora nós estamos em processo de elaboração do Plano Municipal de Segurança Urbana, que a gente pretende finalizar até maio. Né? Porque a gente entende que para enfrentar o fenômeno da violência, que é um fenômeno multicasal, ou seja, a gente não tem um fator para poder indicar, a gente precisa de uma série de enfrentamentos junto a todas as secretarias. Então, educação, esporte, cultura, trabalho, geração de renda, segurança,
todos têm que estar envolvidos em torno do enfrentamento dessa problemática. E é isso que a Prefeitura de Vitória tem feito nessa tentativa de unir forças para enfrentar essa criminalidade. Se você analisar a série histórica, nos últimos 5 anos a gente tem reduzido o número de homicídios para a juventude, mas ainda é um índice altíssimo que demanda toda a nossa atenção. A senhora tem esse número de como é que está hoje, por ano, quantos jovens nessa faixa etária aí? Olha, eu não tenho número absoluto, porque agora a gente ainda fecha os números de 2014 e é o governo do estado que faz essa divulgação. Mas dentre o número de homicídios do estado do Espírito Santo, 75% são de jovens. Então, é um número extremamente alto e é uma realidade que a gente precisa enfrentar com todo afinco para poder reduzir. A senhora falou aí na criminalidade, quer dizer, o jovem, ele tanto é vítima quanto também é o agressor. Quer dizer, a sociedade hoje discute essa questão, até inclusive da redução da maioridade penal, né, por conta do medo, entre aspas, que a sociedade tem do jovem. E aí eu pergunto para a senhora, o que leva o jovem, o que tem levado o jovem a ser esse problema aí para a sociedade? Quer dizer, tanto do lado de que a gente tem que evitar que ele morra, tanto do lado que a gente tem que evitar de ser morto por ele. Como é que está essa questão? A juventude hoje ela está na pauta de toda a política pública e de toda a sociedade, né? Hoje o jovem ele é visto como um problema, mas é justamente isso que a gente tenta romper. Essa mesma juventude problema é uma juventude criativa, é uma juventude de potencialidades, é uma juventude que pode transformar seu território a partir do momento que ela esteja empoderada e seja protagonista da sua história. E aí a gente tem alguns adversários, né, na luta de transformar a juventude como protagonista. Uma das questões, e aí são vários fatores, a gente pode pontuar, por exemplo, a questão do consumismo exacerbado, né, a cultura do ter em detrimento da cultura do ser. Hoje, para você ser um jovem da moda, você tem que ter o celular de última geração, você tem que ter a roupa da moda, você tem que ter um tênis legal, né, e tudo isso muitas vezes leva você a ter a ilusão de que por outras vias você vai conseguir um dinheiro mais rápido. Porque não tem dinheiro para isso tudo, né? Nenhum jovem tem dinheiro para ter tudo. Nem ninguém tem dinheiro para ter tudo. Né? E aí as pessoas têm que buscar. O vislumbramento da ostentação, né? Agora a gente a ostentação é a palavra da moda. Então, do ter, do vestir-se, isso muitas vezes leva o jovem a buscar uma via de dinheiro mais rápido, né? Dentro dessa cultura do ter e do ser. A gente também tem uma antropóloga chamada Alba Zalois, que ela fala também da construção do ethos guerreiro. Então, o jovem, que muitas vezes é invisibilizado, um jovem estudante, um jovem trabalhador, ele busca outras formas de se autoafirmar. E, às vezes, o tráfico, né? Todo esse clima o leva a entrar por esses meios também. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito. Por isso, muitas vezes, o envolvimento de jovens de classe média alta, que cada vez têm sido mais constantes, né? Hoje a criminalidade, ela é uma realidade presente na periferia, mas o envolvimento dos demais jovens também, né, o tratamento com que isso é dado, né, que aí é uma outra história, que é real, mas também por conta disso, né, o envolvimento de jovens meninas também, né, na condição da mulher do traficante, porque eu sou reconhecida. Então, todos esses fatores são elementos que o poder público, junto com a sociedade, tem que refletir e reformular tudo isso, né? O jovem ele precisa entender que ele é protagonista da sua história, que ele pode transformar sua realidade, né? Que através de outros fatores ele também pode alcançar essa visibilidade. Se fala, dona Aline, que a questão é a educação. Quer dizer, todo mundo, tem que educar. A nossa escola hoje, já discuti isso aqui nesse mesmo espaço com vários educadores, nossa escola não é atrativa para o jovem. É uma escola ruim, feia e que não desafia ele. Quer dizer, a gente tive filhos, quer dizer, o jovem tem que ser desafiado. Se ele não é desafiado, ele se acomoda e vai buscar um outro caminho. E a escola não é boa. A verdade é essa. Nossa escola hoje é uma escola que não atrai o jovem. Como é que vocês estão lidando com isso? Quer dizer, dessas várias políticas que têm que ser construídas, como é que vocês estão lidando com isso para ter uma escola, né, estadual, municipal, que faça o jovem ter prazer em estar lá? A escola é um grande desafio, né? A gente tem uma escola baseada nos moldes de educação das décadas iniciais. E, de fato, a escola ela precisa se reinventar. Ela precisa ser um espaço atrativo para o jovem e que o jovem entenda que lá ele está sendo educado não somente ali nas suas matérias programáticas, mas para a vida, né? E isso é um desafio. Em Vitória, a gente trata a escola como uma forma de que o jovem entenda que lá dentro também ele é protagonista.
representa. Então o jovem ele também tem voz de falar a escola que ele quer. Então nós temos os conselhos de escola, nós temos os programas de incentivo à criação de grêmios estudantis, diversas escolas em Vitória têm seus grêmios estudantis formados. A gente trabalha muito com a metodologia da rádio escola, para que o jovem também possa fazer a sua programação, ali falar as notícias da sua comunidade, o que tem acontecido, né, para que ele possa se empoderar e ser protagonista de transformação da sua escola. Além disso, a escola também ela tem vários outros projetos, né? Então, além da sua grade curricular, ela também é chamada a colaborar em projetos que têm a vertente da cidadania, dos direitos humanos. Sim, mas mesmo essa escola não é boa, mas mesmo essa escola com esses projetos todos, quer dizer, o município pega a criança numa faixa etária e entrega para o Estado numa outra faixa etária, que entrega para a federação, para o governo federal em outra faixa etária. Quer dizer, na faixa etária que vocês entregam é onde está começando exatamente esse problema. Né, o problema da mortalidade e tal. Quer dizer, é preciso construir na base esse sonho do jovem de futuro. E como é que está sendo a construção desse sonho? É isso que eu gostaria de saber. Como é que está sendo a construção desse sonho de, por exemplo, eu estava dando esse exemplo aqui, né? Quer dizer, eu queria ser astronauta, eu queria ser engenheiro civil, eu tinha sonhos e sabia que eu tinha que estudar muito para chegar lá. Não ia ganhar isso, ninguém ia me dar. E como é que isso está sendo construído com o jovem hoje? E eu acho que esse é um grande desafio verdadeiramente, porque hoje nós depositamos na escola toda a responsabilidade em torno do futuro dessa criança, desse adolescente, desse jovem. E a gente precisa entender que a escola ela é uma parte desse processo todo. Esse sonho que tem que ser fomentado no jovem, ele começa na sua família, ele começa numa ação da associação de moradores, ele começa a interação com outros jovens ao brincar na praça do seu bairro. Então é um conjunto de fatores que precisam ser envolvidos nesse jovem. A escola é onde tudo desemboca e é onde todas as responsabilidades têm sido concentradas. Mas é aí que está, o poder público e a sociedade ela precisa pensar para o além da escola. A escola é um dos fatores que precisam ser mudados urgentemente, né? Nessa questão de ser atrativa, os educadores valorizados, porque uma vez que a gente tem educadores valorizados, né, o trabalho é outro, né, a motivação em resgatar o sonho desse jovem é outro, mas é a união de várias políticas que precisam ser realizadas, né? É a questão das forças de segurança, que também precisam ser integradas a esse jovem, né? Em Vitória a gente tem um projeto muito interessante chamado Projeto Papo Reto, que é um projeto onde a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, vão para a sala de aula ter um papo reto mesmo com esses adolescentes de entre 12 e 15 anos, onde é falado de sonhos, de oportunidades, de escolhas. É interessante, né? Porque quando a polícia e a guarda municipal chegam na escola, os meninos logo perguntam: o que aconteceu que vocês estão aqui? Sabe, não aconteceu nada, a gente veio aqui para bater um papo com vocês. Então isso desmistifica, né, essa imagem que o jovem tem, e é trabalhada essa questão do sonho, da perspectiva, de entender que ele não tem inimigos, mas que ele tem parceiros que vão ajudá-lo a construir esse sonho, né? Tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem, né? E o estudo mostra que até 2019 essas crianças, né, esses jovens, vão estar morrendo. Quer dizer, tudo está atrasado. Quer dizer, a senhora tem, assim, que trabalha com isso, que é uma gerente que lida com isso todo dia, quer dizer, seu trabalho é esse, né? A senhora acredita que a gente tem como reverter esse número de mortes que aí estão estimados nesses anos que faltam aí pela frente? Nós conseguimos, cada um que a gente salvar já é um trabalho gigantesco. Sempre acredito. Sempre acredito, e eu acho que isso tem que ser um esforço cotidiano, não só do poder público, mas de toda a sociedade. A nossa juventude está morrendo e é nosso dever lutar para que isso seja revertido. É isso que você falou. Uma vida que a gente consiga mudar esse rumo já é uma vida que para a gente é muito significativo. Mas isso é muito desafiador, né? Quantas vezes a gente está com os nossos projetos em curso, né, trabalhando todos os dias, e chega a notícia de um jovem que está envolvido no projeto foi assassinado, ou então abandonou o projeto para voltar para a criminalidade. Isso muitas vezes nos estimula, mas a gente tem que pensar naquele jovem que conseguiu superar a sua dificuldade, que hoje está numa universidade, que conseguiu se formar e que trabalha na nossa equipe com a gente. Isso cada vez mais tem sido real. É para ontem mesmo, né? Quando a gente está falando de vida, a gente não pode se dar o luxo de esperar, a gente tem que agir.
e a gente, com diversos projetos e com diversas ações, a gente tem buscado mudar essa realidade. O serviço de convivência para jovens, por exemplo, é algo onde essa realidade é presente o tempo inteiro. Então, a gente tem a Casa da Juventude, que fica localizada lá em São Pedro, com diversas atividades. A gente tem o Centro de Referência da Juventude, localizado na Avenida Vitória. A gente tem o Núcleo Afro-Odomodê, que é um projeto específico para a juventude negra, para a valorização da cultura afrodescendente e sua ressignificação na sociedade. Que são as maiores vítimas, né? Que são as maiores vítimas, a juventude negra. Né? Muitas vezes a gente reluta em falar, esse recorte étnico-racial, mas é um recorte necessário porque os jovens negros e negras são as maiores vítimas da violência. É inevitável que a gente realize esse recorte. Então, a gente tem diversos projetos, mas que a gente precisa estar o tempo inteiro motivado e correndo contra o tempo mesmo. Né? A juventude, ela quer viver, todos nós queremos uma qualidade de vida melhor e é um esforço conjunto. Né? Eu estou aqui enquanto Prefeitura de Vitória, mas a gente sabe que precisamos do esforço de todas as prefeituras, do governo do estado, do governo federal, das forças de segurança. A gente precisa também do apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil na investigação dos inquéritos. São vários fatores que, somados, a gente consegue reverter numa mudança desse quadro. Se a juventude é um problema, nós criamos esse problema. As políticas sociais, elas são apenas uma vertente nisso tudo. Tem uma série de outras políticas e de outros fatores que a gente também tem que mudar. E mudar um pouco a cultura. Infelizmente, quando a gente fala em mudança cultural, os resultados eles não vêm amanhã. Né? Mas a construção da tão sonhada cultura da paz que a gente fala é algo do nosso dia a dia e é algo que a gente tem que tentar construir. E isso somos nós mesmos, revendo os nossos valores, revendo as nossas práticas, né? Os nossos pré-julgamentos, porque muitas vezes a juventude a gente a julga como problema o tempo inteiro, mas esquece também de valorizar aquele jovem que está lá se superando, que está correndo atrás, que conseguiu através de um jornal comunitário, de um blog, de um Facebook, de um mutirão. A gente tem vários exemplos de jovens potências em suas comunidades que conseguem fazer a diferença, em que infelizmente a gente não consegue divulgar e dar a mídia que a gente gostaria para isso, né? Então, a partir do momento que junto com o jovem problema a gente também consegue mostrar o jovem solução, o jovem potência, a gente também consegue tentar mudar um pouquinho essa cultura. Mas é claro, é um esforço de todos esses atores envolvidos nesse processo e que é um desafio enorme. Mas eu acredito sim que a gente possa reverter esse quadro. Basta que a gente vá ao trabalho e se dedique a mudar essa triste realidade mesmo. O jovem precisa de exemplo, né? Se ele tem como exemplo de sucesso o traficante, é o que ele vai querer. Se ele tem como exemplo de sucesso um professor, o que ele vai querer. Mas nós hoje temos esses problemas. Nos falta bons exemplos para que esses jovens sigam, né? Então a gente tem que construir esses exemplos. Não pode esperar para eles. A gente tem porque eles vão estar sentados aqui nessa cadeira. No futuro vão estar sentados aí nessa cadeira. Construir exemplos e mostrar possibilidades, né? Eu acho que essa que é a nossa principal função. A gente mostrar que um jovem que quer seguir a carreira de traficante, mas que a probabilidade dele ser assassinado até os 18 anos é enorme, né? Então, até que ponto vale a pena você passar por toda essa sensação, dormir com uma arma debaixo do travesseiro e não poder acessar um jogo de futebol, e não poder ir ao shopping, e não poder ir na pracinha da comunidade, que são outros prazeres que a juventude também tem. Né? Então ele tem que entender que ele pode curtir a sua juventude de forma plena através de outras condições. E eu acho que é isso que a gente tem tentado construir. Então, através de ações unindo cultura. A cultura é uma ferramenta importantíssima para a gente atrair esse jovem. Né? Por isso que a gente tem essas oficinas no circuito cultural, no CRJ, na Casa da Juventude, para atraí-lo, para através daí a gente também trabalhar as temáticas de trabalho e geração de renda, qualificação profissional, para que ele possa construir o seu futuro. Nesse teste de experimentação, porque a gente cobra muito do jovem também, né? O que você quer ser no seu futuro? Uai, eu ainda estou construindo, né? Então, para isso eu vou experimentar, vou participar de oficinas, vou participar de projetos, vou participar de ações, vou errar, vou mudar de opinião, né? Trabalhar com o jovem nessa fase de experimentação dentro das condições para que ele possa vivenciar plenamente essa fase juvenil, né? Esse índice de homicídios à violência, ele trata especificamente de 12 a 18 anos, mas se a gente fizer um panorama maior e até os 29, que é a idade que compreende a juventude, os dados são ainda mais assustadores e requer que a gente haja rápido, né? Precisamos sempre estar vigilantes e agindo. Né, como você falou, que esses planos de redução à violência letal que a gente estamos construindo sejam mais que planos, sejam ações que reverberem em ações, né? Porque todo dia a gente está perdendo alguns jovens, né? Todos os dias. Infelizmente, enquanto a gente está conversando, certamente algum jovem está sendo assassinado no Espírito Santo e é essa realidade que a gente tem que
que mudar, né? Através dos projetos, através da presença nas comunidades. Enquanto gerência de juventude, né? A gente tem essa tarefa de articular as políticas de juventude no município de Vitória. Então, conversar com as demais secretarias, afinando ações, dando oportunidade. É esse o desafio cotidiano que a gente tem dentro das comunidades. Nós estamos perdendo. Infelizmente. Nós estamos perdendo, né? Infelizmente. Dona Aline Passos, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista, por essas colocações. A gente vai convidá-la outras vezes, porque nós temos um universo aí até 2019 em que isso vai ecoar e as coisas vão ficando cada vez mais discutíveis, né? Não sei se, espero que não vão ficando piores, vão ficando melhores e quanto mais a gente discute, mais a gente pode achar soluções, colaboradores, pessoas que têm ideias que podem ajudar. Né? Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Nós estamos à disposição para abrir espaço para esses jovens que a senhora colocou, pode trazê-los aqui para a gente conversar com eles, para a gente dar visibilidade para eles, né? Não queremos dar visibilidade só para os jovens que são assassinados, queremos dar visibilidade para os jovens que querem viver uma outra vida também. Então, a gente que agradece o convite, a Prefeitura de Vitória, através da Gerência de Políticas para a Juventude, também está à disposição. Convidamos aos jovens que estão assistindo também, que quiserem participar com a gente, só nos procurar. O telefone da gerência é 3382-6662. Nós temos diversos projetos que eles possam estar inseridos. E também, se quiserem nos convidar para ir até as comunidades, para fazer rodas de conversa, para bater papo, para apresentar, a gente também está à disposição. E aceito o convite de trazer alguns jovens para trazer algumas experiências legais para compartilhar com o público que assiste a GV News, que eu tenho certeza vai ser de grande valia para todos nós. Eu que agradeço. Estamos realmente abertos e esperamos esses jovens aqui. Obrigado mais uma vez. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.